Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo André Pimentel, glória a Deus pela sua vida e mais uma vez obrigado a todos que nos acompanham nas diversas redes sociais que nós pertencemos e estamos. Obrigado à família da fé lá do WhatsApp também, tá bom, queridos? Bom, vamos prosseguindo aí. Irmãos, eu estava lendo aí os comentários do canal e teve um abençoado que ele escreveu bem assim: tudo seria mais fácil se os teólogos viessem a público e falassem que o Apocalipse se cumpriu naqueles dias. Eu falei assim, poxa, que tremenda verdade, né? Irmãos, nós temos na realidade muitos professores sérios, muitos estudantes da Bíblia sérios, que sabem disso. Muitos até tentam, porém, irmãos, o consciente coletivo que envolve essas doutrinas dentro das pessoas é muito poderoso. Por quê? Porque envolve 2 milênios, né? 2 milênios praticamente de ensino, de misticismo que o ser humano adora, né, abençoado? Fala em misticismo, o ser humano adora. E a boa vontade da liderança, né? Em ter que reaprender, em ter que ressignificar o cristianismo. Então isso é muito complicado, né? É igual o tema que nós vamos apresentar hoje para vocês. Muitos já até sabem que eu vou falar e outros passam por esse canal e acham que é um absurdo. Irmão, nós vamos falar em Apocalipse, o tema de hoje se encontra em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, que diz o texto: ouvi uma voz do céu me dizer, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansarão de suas obras, porque suas obras com eles continuam. Irmãos, o texto está afirmando que a partir destes eventos, os que morrem são bem-aventurados. É essa história que eu quero contar para vocês hoje, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, meu irmão, não faça isso. Não assista esse canal sem se inscrever. Até porque eu sei que você já estava vindo a segunda, a terceira, a quarta. Então se inscreve aí. Se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar o sininho, deixe o seu like, comentem à vontade e, claro, nas diversas redes sociais. Se você amar essa mensagem de verdade, você vai compartilhar dela, ok? Bom, queridos, vocês conhecem o nosso livro, nós temos o nosso livro, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras. Como nós vamos estudar o livro de Apocalipse agora, que tem a ver com esse contexto, né, do inferno, porque lá em Apocalipse diz, né, que o inferno é um lago de fogo. Mas será que isso mesmo é assim, desta maneira como nos ensinaram? É isso que você vai ver. Ou seja, sai da Bíblia de um jeito, uma palavra chamada inferno, que quer dizer sepultura, e chega aos dias de hoje totalmente transformada. Você vai ver essa manipulação ao longo dos 2 milênios, tá legal? E tem também as nossas apostilas, tá bom? As nossas apostilas estão baseadas nos nossos ensinos, né? Os nossos vídeos, as nossas mensagens. Claro que com muito mais profundidade, você vai ter aí acesso aos textos, né, que nós falamos aqui, outros textos também paralelos que nos ajudam nesta compreensão. Enfim, é algo completo, tá bom, abençoado? Principalmente aí para você que ensina, para você que quer passar esse evangelho de uma forma mais segura, contextualizado com textos, né, que isso é importante, contextualizado com a época, contextualizado com os originais. Isso tudo você encontra nas nossas apostilas, tá bom? Nós temos hoje 11 apostilas, tá legal? Temos 11 apostilas e cada apostila contém 10 temas das nossas mensagens aqui da Graça Pura. Estamos entendidos, abençoado? Olha, hoje à noite nós vamos falar sobre o texto, né? Que nós vamos falar sobre a espiritualização, né, do bem e do mal. O bem da verdade, nós vamos refutar essa doutrina, né, a doutrina do sistema, que ensina que no mundo espiritual se deu o mal. Será que isso é verdade? Então temos aí algumas perguntas a ser feitas, se isto for verdade. Tá bom, queridos? Não percam. Bom, então vamos à cereja do bolo? É por isso que eu falo, meus irmãos, vem pra graça que eu te explico. Meus amados irmãos, família da fé, eleitos, predestinados, homens e mulheres
tremendos. Vocês vão descobrir hoje por que nós nos chamamos de abençoados. Mas a primeira informação que nós precisamos ter sobre o livro de Apocalipse, meu irmão, é que é uma história que já aconteceu, tá bom? E ele é o epílogo de uma história, que narra o quê? O fim do Israel bíblico. E a segunda informação que você precisa saber é que ele, o Apocalipse, narra a parousia de Cristo. O que é a parousia de Cristo? É a segunda vinda de Cristo com poder e grande glória. E esse acontecimento, ele abrangeu vários acontecimentos. Então houve, dentro dessa segunda vinda do Senhor, houve acontecimentos literais, como a grande tribulação, né? Nós vimos isto, estudamos já aqui, vimos guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, perseguições, destruições, né? E muitas mortes, aliás, milhares e milhares de mortes. E acontecimentos simbólicos, como este que temos estudado aí, sobre a besta, sobre a marca da besta, a vinda nas nuvens, né? Entre outros, né? A colheita do Senhor. Tudo isso são simbolismo no mundo espiritual. E o que estava acontecendo aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 13? Os mortos em Cristo sendo ressuscitados, e a partir deste evento, todos os que morressem seriam bem-aventurados. Aí você pode me perguntar assim, como assim, André? Morto ser bem-aventurado? Então, queridos, aqui nós começamos a nossa mensagem, tá bom? Irmãos, antes da segunda vinda de Cristo, é preciso você ter esse conhecimento. Eu vou te contextualizar. Antes da segunda vinda de Cristo, lá no poder, com grande glória, o que acontecia com aqueles que morriam? Eles estavam sujeitos àquilo em que eles morreram. Ou seja, eles morriam em pecados e delitos. E os que assim morriam estavam o quê? Presos a isto, condenados a isto, a seus pecados e delitos, até que houvesse um julgamento. E o Apocalipse, que é a segunda vinda de Cristo, é onde houve o juízo final, onde uns ressuscitaram para a vida eterna e outros para o fogo eterno. Irmãos, e fogo no contexto bíblico, tá? Principalmente no que tange a profecias, ele é simbólico. Não é que seja um inferno cheio de fogo, ardendo, que a religião criou, tá, abençoado? Esse fogo que nunca se apaga, que as escrituras se refere o quê? Ao juízo de Deus, tá? Então assim acontecia naqueles dias que antecederam o juízo final. Os homens morriam em seus pecados e delitos. E aqui, irmãos, há vários motivos que nos mostram essa condenação. Por exemplo, na lei, o pecado só era perdoado uma vez por ano, vocês sabem disso, né? Entrava-se o sumo sacerdote no templo e fazia ali a expiação com sangue, incenso, ficava ali no Santíssimo Lugar em meditação, pedindo perdão a Deus pela nação de Israel. Então, se ocorresse a morte após esse dia da expiação, o abençoado, o camarada, tinha que esperar o quê? Um ano inteiro para ser limpo daquele pecado. Isso se ele não morresse antes, né? Porque se ele morresse antes, o que acontecia com os espíritos que morriam antes vamos dizer assim, as pessoas morriam antes da expiação, que era uma vez por ano. Elas morriam em seus delitos e o que aconteciam com elas? Elas dormiam, né? Não é assim que Paulo tratou esse assunto? Ele disse que esse estado que eu estou tentando passar para vocês, esse estado intermediário, Paulo diz que estavam dormindo, como lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? E 1 Coríntios capítulo 15. Tá bom, meu irmão? Eu estou passando essas informações para vocês, tá? Porque eu preciso contextualizar vocês, como sempre a gente faz aqui, tá legal? Só não estou dando muitos contextos bíblicos, versículos, para a gente tornar um pouquinho essa mensagem mais dinâmica. Mas se você quiser se aprofundar nesse ensino sobre a ressurreição dos mortos, eu criei, tá, abençoados, uma playlist onde você pode estar acompanhando todo o contexto bíblico que eu trago ali. Se não me engano, acho que são 6 ou 7 vídeos em que nós já falamos sobre a ressurreição dos mortos. Mas uma síntese era assim, que acontecia no Antigo Testamento.
A pessoa ela só tinha direito ao perdão dos pecados uma vez por ano, isso dentro do templo, né? Se matavam os animais, pegavam o sangue daqueles animais e levavam para um santíssimo lugar, onde havia incensos, e ali ficava o sumo sacerdote, somente ele, fazendo uma espécie de concentração com Deus e pedindo perdão pelos pecados. Assim, a nação era perdoada, todos estavam sem pecados. Mas se no dia seguinte morresse alguém, ou pecasse, teria que esperar um ano. Ou se morresse alguém, morria em seus delitos e pecados. Por quê? Porque, de fato, a lei sempre foi muito rigorosa, né? A lei é um fardo pesado demais e ninguém cumpriu a lei. É isso que diz a palavra, tá bom? Então, se você quiser se inteirar mais sobre esse assunto, vá lá e veja na nossa playlist, tá legal? Eu vou deixar nas descrições aí. Irmãos, e esse estado em que os mortos ficavam antes da segunda vinda de Jesus era esse estado intermediário, conhecido como a segunda morte. E eles ficaram assim até o dia do juízo final, sendo que isso aconteceu de forma simbólica, com a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Aí muita gente às vezes fala assim, André, mas por que somente aconteceu tudo isso com a destruição do templo? Eu vou explicar para vocês. Irmãos, o templo significava o quê? A legislação de Deus. Então, e Deus não pode burlar a si mesmo. Ele vela por sua palavra. Então, se ele entregou uma lei, Deus também, de certa forma, se submetia a essa lei. Mas essa lei dizia que se Israel quebrasse a aliança, dava o direito a Deus de desfazê-la. Estava na lei. Depois, se vocês quiserem conferir, lá em Deuteronômio capítulo 28, tá lá, tá, abençoado? Para vocês todos aí, tá mais contextualizada. Fala dessa parte da lei. Por isso que em um determinado tempo da história, irmãos, em que nós estamos contando, acompanhando aqui em Apocalipse, mostra o quê? Deus rompendo com a nação e fazendo o quê? E a julgando. É isso que nós estamos vendo em Apocalipse. Deus julgando a nação e julgando a todos, de certa forma. Então, a partir deste evento, estava sendo informado ao mundo que todos teriam acesso ao reino de Deus, tá? Por quê? Porque antes só tinham acesso às coisas de Deus a quem Deus entregou a sua lei, ou seja, ao povo de Israel. Se os gentios quisessem seguir a lei, eles eram transformados em prosélitos e eles não podiam cumprir toda a lei. Então nós, de certa forma, nós falando porque não existe mais gentios, né, abençoado? Nós eu falo generalizando, mas aquele povo ali que quisesse transformar-se em judeu, ele teria que ser transformado em prosélito. E mesmo assim, nem toda a lei eles cumpriam, tá bom? Então, o que está acontecendo aqui é que estava sendo informado ao mundo que a partir deste evento, qual evento? A parúzia, né? Todos teriam acesso ao reino de Deus. E não por meio visíveis. Porque antes, na lei, as coisas eram para o âmbito da carne, não é verdade? Mas sim o quê? Por meios espirituais, tá? Então, se naqueles dias o homem que morria, ele estaria sujeito à segunda morte, esse estágio intermediário, agora, a partir deste ponto, não mais estaria. E os que nascessem a partir deste ponto da história, desse ponto que nós estamos traçando aqui, não estariam mais sujeitos a ela. Por quê? Pois os seus espíritos seriam vivificados. Hoje, qualquer ser humano que nasce, ele já nasce com o espírito vivificado e não mais sujeito à segunda morte. Então, os que morressem ao invés de ficar esperando, tá? Isso foi desfeito com a legislação mosaica sendo invalidada. Por isso que é a importância da queda do templo. Então, automaticamente, os espíritos, a partir da queda do templo, já se desprendiam do corpo, que morre, e seriam levados à eternidade. E não mais, irmãos, com este corpo. Essa é a grande verdade. Por isso que os que morriam antes eram condenados e não eram bem-aventurados. Agora, o Apocalipse está nos mostrando que aqueles que morreriam a partir deste ponto seriam o quê? Bem-aventurados, está aí. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Diz ali, ó, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Por quê? Bem-aventurados quer dizer o quê? O que quer dizer um bem-aventurado? Bem-aventurado, irmãos, quer dizer isso aqui, olha, vou mostrar para vocês.
Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É isso que nós estamos vendo em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Em Apocalipse capítulo 14, 13, está falando com a autoridade do céu, que de agora em diante, os mortos no Senhor seriam o quê? Abençoados. Vocês estão pegando o corte aí? E tem um mistério muito grande, tá, querido? Um mistério, falamos, um mistério revelado. Você sabe por que nós mesmos nos chamamos, nos tratamos de abençoados? Vocês sabem por quê? Não é porque é somente bonitinho, tá? Porque é bonitinho, é legal, talvez esteja até em moda, né? É porque isto, irmãos, revela a glória em que você está. Quando você se sente abençoado, revela a glória em que você está. Quando você chama alguém de abençoado, você está revelando a glória que nele há. Irmãos, isso é uma revelação das boas. Isso é algo espiritual, isso é algo glorioso. Quando você chama alguém de abençoado, olha só, você está dizendo várias glórias a Deus. A primeira, você está afirmando que crê que Jesus veio e te deu vida e vida com abundância. Segundo, você está afirmando que crê que agora os que morrem já serão transportados para a eternidade quando morrer. Ou seja, você crê na predestinação, você chamando alguém de abençoado ou recebendo o abençoado, você está dizendo que você crê que você é um filho de Deus, que aquele que você está dirigindo a palavra também é um filho de Deus. Irmãos, é um monte de glórias que você fala quando chama seu irmão de abençoado, quando chama qualquer pessoa de abençoado. Por isso que hoje, irmãos, não é mais Deus te abençoe. Se você fala Deus te abençoe, é o contrário disso tudo que eu falei. Se torna o quê? Uma inglória. Se você fala Deus te abençoe, você está esperando Jesus voltar ainda. Você não crê que ele já ressuscitou e trouxe bênçãos para os mortos, porque hoje não estamos mais sujeitos à segunda morte. Hoje não estamos mais sujeitos a esse estágio intermediário. É isso que o texto está dizendo. É isto que esta palavra quer dizer. Deus te abençoe remete a obras. Irmãos, e nós não andamos por obras. Não andamos por obras. Nós andamos por obras que Deus mesmo preparou de antemão. E andamos descansados no Senhor. Como diz Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Ela até destaquei ali aquela parte lá. Eles descansarão de suas obras, porque suas obras com eles continuam. Por quê? Porque andarão agora em obras preparadas de antemão. Não é isso que diz o texto lá em Efésios capítulo 2, versículo 10? Olha o que diz lá. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, nós andamos em obras preparadas. E isso aí, meu irmão, é uma glória tremenda. E nós devemos ter o cuidado para não anular o reino de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque te chegou esse conhecimento. Antes você até se policiava, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Ela se policiava, fala assim, poxa, não, né? Deus te abençoe, você é um abençoado. Mas agora muito mais, porque chegou a você essa revelação. Quando você chama alguém de abençoado, é porque você crê no que está falando, na glória que você está falando. Você crê na glória de Deus. Então, meu irmão, não diga mais para o seu neto, Deus te abençoe. Não diga para aquele que te pedir bênção, você fala, você é um abençoado já. E com todas as bênçãos. Você não está mais sujeito à morte, à segunda morte. Você não está mais sujeito ao pecado. Olha que antes o povo vivia presos na segunda morte, irmãos. Então não diga mais para ninguém. Diga para as pessoas que elas são abençoadas. Aliás, abençoado, quando você fala para o seu neto que ele é um separado para essa glória, você chama ele de abençoado. Está entendendo? Então você começa o quê? A edificar a sua casa, irmãos, com palavras da verdade. Você está entendendo a responsabilidade que está sobre as nossas vidas? Mas vamos voltar aqui ao contexto
da mensagem, tá? E vamos encerrar, tá legal? Então, de acordo com o que se interpreta neste capítulo 14 que nós estamos vendo, nós concluímos que na segunda vinda de Cristo, os mortos ressuscitariam o quê? Incorruptíveis em corpos espirituais e seriam levados para lugares celestiais. Mas os demais, aqueles que teriam permanecido após a segunda vinda, não passariam mais por essa morte, esse estágio, esse estado intermediário de espera, tá, abençoado? Esse estado intermediário terminaria para sempre. Por quê? Porque o juízo final já haveria sido consumado. E o que aconteceu depois daqueles dias, sucedeu o Apocalipse, né? Os céus e terra, que eram, agora estavam o quê? Começavam a se unir. Não é isso que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 10? Vamos ler? Diz lá, olha, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Aonde? Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Você está entendendo? Agora, os mortos em Cristo são bem-aventurados. Por quê? Porque eles se uniriam diretamente a seus irmãos no céu em um corpo glorificado. E isto está significando o quê? A redenção final. Porque o reino de Deus e sua vinda, o seu perfeito aion, já chegaram, irmão. E glória a Deus por isso. Por isso que você é um abençoado. Agora, infelizmente, o mundo religioso ainda espera isso acontecer. Irmãos, sinceramente, né, eles estão o quê? Em maus lençóis. O mundo hoje está ruim por causa disso, tá? Tá legal, abençoado? Muitos se perguntam, né? Muitos se perguntam ainda, como o Apocalipse diz lá, né? Muitos se questionam, André, muitos chegam a mim e falam assim, André, como é que pode, se não haveria mais morte, né? Como diz lá em Apocalipse, e hoje há a morte se Jesus já veio. Abençoados, a morte que esse texto de Apocalipse se refere, tá? Quando não haveria mais morte, é a morte espiritual. Era esse estado intermediário que eu apresentei para vocês. Tá, abençoado? Esse aí jamais foi vencido. Agora, é claro que os homens continuarão a morrer fisicamente no tempo que nós estamos. Tá? Não houve e nem haverá anulação dessa morte. Irmão, sinceramente, você queria viver eternamente essa vida, irmão? Pior era outra morte. Aquela morte era a separação. Por quê? Porque os que morriam, morriam em delitos e pecados. Tá entendendo, abençoado? Agora, essa morte, a morte física é a morte da carne. Mas o espírito dentro de nós foi vivificado após a parousia. E quando nós morremos fisicamente, nós obtemos no céu um corpo imperecível e glorificado, cumprindo a promessa da vida eterna. Tá entendendo, abençoado? Agora nós sabemos que as escrituras propõem uma promessa. Tá, abençoado? É uma promessa. Mas aos da fé, como você e eu, já é real. Só estamos esperando o quê? Acontecer. E vai acontecer? Claro que vai acontecer. Para quem tem certeza disso, já está se vendo todo bonitão na eternidade, sem mesmo ter morrido fisicamente. Aí é uma questão de fé. Tá bom, abençoado? Estamos entendidos aí sobre a ressurreição dos mortos? É isso que estamos vendo aí em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Tá aí? Aparecendo para vocês. Então, abençoados, estamos aí encerrando mais uma porção da palavra do Senhor. Eu espero que todos tenham conseguido entender. Foi até rápido, né? Espero não ter sido enfadonho com ninguém, tá legal? Estou me esforçando para não ser. E lembrando a vocês que esse tema, né, está disponível na nossa apostila 10, tá legal? Conforme eu falei, estamos lançando a apostila número 11, onde já estamos aí completando o ciclo aí do livro de Apocalipse, tá legal? Então adquira já a sua, tá? E vem aí a apostila 12, tá, irmãos? Vem a apostila 12, que será será uma apostila temática. Nós falaremos somente sobre a espiritualização do bem e do mal. Nós precisamos refutar isso, que é tema do nosso próximo encontro aqui na Graça Pura. Tá legal, abençoado? Então, obrigado a todos que nos assistiram até agora. Inscrevam-se, tá legal? Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Glória a Deus pela sua vida.
Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.